Você percebe que o seu bebê não dorme bem, consequentemente você também não dorme bem? Hoje eu vou te contar o que vai ajudar o seu bebê a dormir e trazer mais tranquilidade para você e para toda a sua família. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou fazer orientações que vão de fato te ajudar na criação dessa rotina do seu bebê. Oi, eu sou a doutora Josiane Leite e por aqui eu compartilho informações que vão ajudar você a cuidar da sua criança com mais segurança e mais leveza. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Primeiro, vamos entender o sono do bebê. Nos primeiros meses de vida, o bebê ainda não tem um ciclo regulado de sono e vigília. O sono é mais fragmentado e é normal que ele acorde mais vezes para se alimentar. Associada a isso, a capacidade gástrica do bebê é muito reduzida, então ele não consegue encher toda a carga calórica dele para passar muitas horas sem se alimentar. Então, esse já é o primeiro ponto que precisa alinhar as expectativas. Os bebês recém-nascidos, especialmente os menores de 3 meses, não conseguem esticar o sono mais do que 3 ou 4 horas seguidas. O mais importante é criar um ambiente favorável que aumente a capacidade do bebê dormir dentro das condições esperadas para aquela faixa etária. É super importante criar uma rotina, mas lembre-se que um bebê de 1 mês de vida ainda não tem padrão fixo e assim fica difícil de se criar uma rotina nesse momento. Eu costumo dizer para os meus pacientes que nesse primeiro mês de vida, não se preocupe com criação de rotina, que o estímulo, que é sobrevivência. Então, é amamentar, botar para dormir, limpar, fazer as coisas que são básicas e essenciais para o bebê. Até porque o bebê ainda não tem maturidade cerebral para entender a criação da rotina. Então, com o mês de vida, se for difícil para a sua rotina, que você está passando pelo puerpério, está vivendo toda a sua recuperação do parto, não crie uma situação que a prioridade seja essa criação de rotina, tá bem? Mas, a partir de 2 meses de vida, o bebê já tem maturidade neurológica para entender esses passos. Então, quando a criança faz 1 mês de vida, os pais já têm mais conexão com aquela criança, já conseguem perceber quais são os horários que a criança está mais sonolenta, quais são os horários que a criança costuma estar mais ativa, e assim fica mais fácil elaborar uma estratégia de uma rotina que caiba na vida da família. Então, mais importante do que a hora do relógio, o mais importante é a sequência. Então, sempre fazer a mesma coisa, parecida, a mesma sequência, mais ou menos no mesmo horário, é importante como marcador para o bebê. Então, se você cria uma estratégia de um banho morno, massagem, vestir pijama, mamar e dormir, a criança vai sempre associar que quando tem aquele banho morno, com aquela massagem, com aquele pijama, com aquela mamada, ele tá na hora de dormir. É uma sequência que vai ser um gatilho para fazer com que automaticamente o bebê relaxe e durma. Então, muitas famílias trazem essa demanda de preocupação em relação ao horário. Precisa ser 6 horas da noite? Precisa ser 5 horas? A filha da minha amiga faz tal hora. Não tem isso. O mais importante é observar quais são os sinais do bebê. Se o bebê dá sinal que mais ou menos naquele horário ele está com sono, não adianta você lutar contra isso. Ele precisa daquele relaxamento e você precisa pensar numa estratégia em que contemple as demandas do bebê e contemple as suas demandas. Então, as suas demandas como mãe. Por exemplo, quando você voltar a trabalhar, qual vai ser o horário que você vai estar em casa? É interessante que você e que o pai estejam presentes nesse momento. Então, começa a elaborar uma estratégia que contemple a vida de vocês. Então, não dá para pegar um modelo de rotina que a outra pessoa faz, encaixar e vai dar certo aqui na minha família. Não, você precisa avaliar o que é que vai dar certo na sua família. Além da rotina, o ambiente influencia muito no sono do bebê. Então, um ambiente com muitos estímulos não vai fazer com que a criança durma adequadamente. Então, se tem muitos brinquedos naquele ambiente que ele vai dormir, em cima da cama, se tem muitos brinquedinhos ou tem aqueles móveis, aqueles são estímulos. Então, o ideal é que no local que a criança durma não tenha tantos estímulos. Se a temperatura do quarto não estiver adequada para aquele bebê, isso pode também influenciar na qualidade do sono do bebê. Se tiver muito frio, ele vai ter vários despertares. Se tiver muito quente, também. Então, isso você vai observando. Na temperatura 24, eu percebo que a criança fica mais, tem mais despertares. Então, você pode aumentar a temperatura do ar-condicionado
ar-condicionado ou agasalhar um pouco mais o bebê. E quando o bebê está com os sinais de que está com sudorese, está com suor, está passando calor, geralmente a cabecinha fica com um halo no colchão de suor. Então esse é um sinal de que a criança não está conseguindo dormir porque está com calor. A luminosidade do quarto do bebê interfere também nisso. Então, quando for a hora de dormir, tem que ir aos poucos reduzindo essa luminosidade. Se você pega o bebê de um local com muita luz e de repente apaga abruptamente a luz, a criança vai ficar irritada, porque aquilo é uma mudança muito súbita para ela. Então, o ideal é que você ligue algumas luzes ou deixe um ponto de luz ligado antes de desligar completamente no sono noturno. No sono diurno, você pode deixar a cortina entreaberta para que entre um raio de luz, mas não precisa ser totalmente breu, porque isso pode confundir com a noite. Então é interessante que tenha alguma sinalização de que aquele sono do dia, aquele cochilinho, é um sono diurno, não é aquele sono que ele vai estender por mais tempo, como o sono noturno. É importante também que você se atente ao que aquele bebê está associando ao início do sono. Tem bebês que precisam da sucção para dormir, então por isso que tem bebê que usa chupeta, por isso que tem bebê que toma mamadeira ou vai para o seio, que só consegue dormir dessa forma. O ideal é que a gente consiga colocar o bebê sonolento, mas ainda com um pouco de consciência no berço, para que ele saiba que onde ele está, caso ele acorde no meio da madrugada, né? Imagine se você dormisse na sua cama e de repente acordasse na sala, você também ficaria assustado. Então o bebê que está mamando ao seio, dormiu ali nos seus braços, de repente ele acorda no berço dele, ele pode ficar assustado. Então quando a criança está muito sonolenta, mas ainda tem um pouco de consciência para entender que está no berço, ela tende a ter menos despertares assustados. Essas são algumas estratégias que podem ajudar o seu filho a dormir mais tempo à noite e com isso proporcionar mais tempo de descanso para você e sua família. Mas me conta aqui nos comentários, qual tem sido a maior dificuldade no sono do seu bebê? Se esse vídeo te ajudou, deixa teu like e compartilha com outras mamães que precisam saber disso.